Olá! Olá, gente! Saudações bactinianas, tudo bem com vocês? Chegando aos pouquinhos aqui no Entre Vozes 28, muito contente com essa edição do Entre Vozes, de estar realizando esse trabalho aqui, conhecendo tanta gente bacana, batendo esse papo com as pitadinhas bactinianas, é sempre um prazer. E hoje a gente vai estar aqui na companhia da bailarina, pesquisadora, minha colega, acabei conhecendo aqui nesse período de pandemia, a gente acabou se aproximando. Oi, Paula, tudo bem? Em seguidinha já vou te chamar. Então, para quem for chegando, vai dando um feedback se vê bem, se ouve bem. Aproveite esses minutinhos para ir mandando convite para outras pessoas, a quem possa interessar esse bate-papo, esse diálogo, que é bem importante. Então, para quem não conhece, o Bhaktin Artista, todo final de semana eu estou aqui com um convidado, com uma convidada, falando sobre vida, sobre arte, trocando impressões, sensações, sentimentos, e dentro desse bate-papo, nesse diálogo, a partir do que vai fluindo entre nós, a proposta é que eu também possa trazer umas pitadinhas bhaktianas para o nosso diálogo, né? Para que a gente possa trazer esse filósofo que é o Bakhtin para um campo mais íntimo, né? Para que a gente possa pensar as possíveis relações que a gente pode estabelecer com ele, esse diálogo, né, que a gente pode estabelecer pensando na nossa própria vida, nas nossas práticas, né, e isso tudo é muito desafiador pra gente. Então, é uma grande satisfação. Hoje, especificamente, o Entre Vozes 28 traz a presença, a participação, como eu disse, da Paula Ferreira. Ela é pesquisadora, bailarina, minha colega de dança, né? Também já esteve pela URGS, né? No curso de licenciatura em dança, de pedagogia. Ela vai nos contar, ninguém melhor do que ela para nos contar um pouquinho dessa história, né? E hoje especificamente a gente está aqui para falar da nossa aproximação com a dança do ventre, né? Eu vou nomear como a gente geralmente conhece, né? A dança do ventre ou danças orientais. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho e trocar aqui um pouquinho das nossas experiências nessas diversas posições, né? De aluna e de professora de dança do ventre, né? Nós tivemos nossas experiências, estamos tendo ainda as nossas experiências, né? Porque seguimos estudando, seguimos nos aperfeiçoando e trabalhando com essa arte que tanto nos encanta, e a tantos de vocês que vão estar aqui com a gente hoje. Então é isso, gente. Vou chamando já a Paula. Também o Bhaktin Artista tem o seu espaço no YouTube, então quem não conhece, por favor, e acompanhado, ou que for conhecendo, também pode curtir por lá e acompanhar. Oi, Paula! Olá! Tudo bem? Para ti, Flora. Enfim, chegou nosso dia, né? Muito obrigada pelo aceite do convite em participar desse momento. Sempre uma satisfação grande conversar com colegas, assim, que a gente vai descobrindo afinidades, né? Isso é muito importante, a gente ir se descobrindo, né? E nessa autodescoberta a gente vai conhecendo muita gente bacana que vai estimulando a gente a seguir e pensar outras coisas. Então, muito obrigada por estar aqui. Então, a gente vai bater um papo bem gostoso, vai seguir conversando, né? Sobre tanta coisa, seguir conversando sobre tanta coisa que nos move. Então, o convite foi muito gostoso. A gente tem conversado bastante, tem sido uma troca bastante rica, né? Enquanto artistas, enquanto bailarinas, estudantes, pesquisadoras da dança. Legal poder trocar, né? Ter com quem discutir, com quem dialogar. Com certeza, Paula. Então, eu tinha pensado, nós tínhamos pensado, né? E quem for chegando aqui vai sentindo esse clima, né? Como a ideia é a gente falar sobre a experiência de ser aluna e ser professora, e nós temos o nosso
encontro já com uma dobradinha oficial, né? Quem já vem acompanhando já conhece, né? Virou, já tem até a tripladinha, né? Que a Izete nomeou. Eu adorei como ela batizou a tripladinha. Então, a ideia é que nesse primeiro momento, não que precise ser, obviamente, uma coisa rígida, né? Mas como a gente tem alguns aspectos que a gente gostaria de trocar, de compartilhar, a gente pensou em mais ou menos dividir, assim, o primeiro momento da nossa conversa, a gente vai se apresentar e contar um pouquinho da nossa história, da nossa relação com a dança do ventre e outras danças, porque no final das contas está tudo junto, né? Tá tudo conectado, né? Como é que é isso para nós duas, como é que foi esse encontro com a dança, né? Nessa voz de alunas, né? Como é que a gente foi se percebendo nesse percurso. E depois, num segundo momento, então, como é que surgem as professoras, né? Como é que surge esse outro olhar e como é que a gente vai se relacionando com todo esse conhecimento que foi sendo estimulado ao longo desse tempo, né? E que segue sendo estimulado, né? Nossas influências, aquilo que nos toca, o que nos chateia, a gente também vai poder falar aqui. E aí, quem estiver participando, fica bem à vontade também para participar, para dar as suas contribuições também, né? Dizer o que pensa, como é que foi um pouquinho da sua história também, a gente vai adorar saber. E porque eu sempre digo isso, a gente cresce muito, né? Ouvindo também, e é tão rico quando quem está aqui pertinho participa junto e traz também sua experiência, né? E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar aqui no Entre Vozes, que nada do que é dito aqui é para ser levado como verdade absoluta, né? Isso já a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso, né? Mas é reforçando assim a nossa experiência, o olhar de cada uma de nós. O intuito não é falar de um ponto de vista e dizer, ó, é assim ou não é, né? Colocando em caixinhas, né? Cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua trajetória, e dentro desse processo, cada uma de nós vai se constituindo de uma forma. Então, a ideia é justamente ter esse diálogo, respeitando essas diferenças e justamente essa pluralidade que existe no mundo, e que bom que ela existe, né? Que as histórias não são iguais, que as vivências não são iguais, que cada um se sente mais afinado com uma proposta ou com outra. E aí a gente vai falando sobre isso. Paula, então te apresenta um pouquinho, assim, pouquinho não, né? Um pouquinho durante todo esse tempo que a gente vai estar aqui. Nossa. Fala um pouquinho de ti, começa por onde tu quiser, fica bem à vontade, a casa é tua. Eu acho que é bem bacana eu trazer uma coisa que, assim, as pessoas que já fizeram aula comigo, que já fizeram curso comigo, sempre digo isso. E um dia, 2 atrás, eu coloquei isso nos stories. Eu não nasci enquanto bailarina. Eu fui ginasta durante quase 10 anos. Então, eu sou uma ginasta que aprendeu a dançar. A minha lógica, e isso é importante também para ver a minha visão depois da dança do ventre, que a minha lógica é a lógica de uma ginasta, de autossuperação o tempo todo. Não existe uma competição com as colegas, né? Você compete com você. Com o que eu fui ontem, eu preciso melhorar para amanhã. A questão toda da disciplina dentro principalmente da ginástica rítmica, que é muito rígido. É uma vida de muita dedicação, né? Então, assim, eu entrei com 9, com 12 eu já estava na equipe de competição, e rotina de treino. Entra 1h30, 2 horas, vai até 6 horas da tarde em atividade, né? Com uma dedicação exclusiva para aquilo. E aí eu fiz, dentro desses anos todos, eu fiquei quase esse tempo todo com a mesma professora. E com 17 eu parei de competir. Já estava com uma questão de escola, que era aula de manhã e da tarde, era mais difícil, eu já não conseguia manter o mesmo ritmo de treinos. Se dá para competição, não dá mais. Então, eu quero fazer outras atividades. E aí, eu comecei a olhar para as danças. A primeira dança que eu olhei, que eu tinha vontade de ter feito desde muito pequenininha, as condições financeiras não permitiam, era balé clássico. E eu bati na porta, e já vamos para a primeira experiência enquanto estudante. Estamos falando de 97. Eu bati na porta de uma grande escola de Porto Alegre e eu fui barrada na porta. Fui barrada na porta porque eu nunca tinha feito balé até então eu não poderia entrar para começar a estudar balé com 17 anos
sem sequer ouvir se eu tinha algum preparo que pudesse ajudar na aula. Portas fechadas. Comecei um pouquinho mais longe da minha escola. Eu estudava na Escola Técnica da URGS, que era na Ramiro, quase na Ipiranga, e eu comecei a olhar em torno do bairro, até que eu fiquei sabendo de uma academia lá no centro de Porto Alegre, que tinha vários estilos de dança. Eu disse, então vamos tentar por aqui. Era a onda das academias, né? E aí eu fiz todas as aulas de dança que tinham na academia. Do jazz, passando por todas as danças de salão. E eu fui parar na aula de dança do ventre na última aula, da terça e da quinta. 10 horas da noite. Meu pai quase teve um chilique. Como assim tu vai chegar aqui meia-noite? Porque tinha que atravessar a cidade. Então, logo que eu comecei, meu pai ia me buscar na academia e depois eu fui vindo, ele me esperava no ônibus em casa. O primeiro choque que eu tive foi todo mundo de cabelo solto, porque eu vivia de cabelo preso. Tem uma questão de identidade aí que foi bem forte. E a minha professora, que era a Fernanda, era um doce de pessoa. Baixinha, gordinha, sorridente, muito diferente da disciplina que eu tinha na escola, na técnica de ginástica, né? Até porque durante o nosso treino, eu era ginasta do estado, passavam todas as turminhas. E a equipe de ginástica ficava num cantinho muito independente, seguindo seu treino. E a Fê era de uma delicadeza e de uma gentileza, de um acolhimento que me surpreendeu. E eu vim da GR completamente rotada, né? Com rotação externa, Andeor, com o quadrizinho preso da ginástica. E a Fê dizia, não, vira o pezinho pra frente. E, para minha surpresa, eu tive facilidade em todas as outras danças. Na dança do ventre eu tive muita dificuldade. Eu era muito rotada, eu era muito de linhas muito retas, muito duras, né? Muito distal para dançar. E encontrar esse lugar do corpo mais orgânico levou alguns anos. Eu estava 2 dias também fazendo uma análise assim, de como é você vir de um ambiente, de uma quadra de 13 por 13 e ter que preencher cada cantinho dela para uma dança que você é toda muito... É mais proximal em todos os sentidos. Né? E de uma dança de 1 metro, de 13 por 13, que você tem que mostrar tudo que você sabe em 1 minuto e 28, para o outro extremo, que é o ambiente menor e com músicas em sua essência de 10, 15 minutos. Então, de um extremo ao outro, foi o meu desafio, que eu brinco sempre, que eu continuei dançando pela empáfia de adolescente, capaz que eu vou me mexer para essa dancinha. Como assim? Como assim eu vou me mexer para essa dancinha? Não vou. E foi isso que me fez ficar. O desafio de ficar ali experimentando. Então, dos 17 aos 23, eu tinha a perspectiva de ser estudante de dança do ventre. Passei por 2 professoras e aí eu entrei para a pedagogia da URGS. E aí a coisa começou a mudar de figura. Porque eu começava a ver... E enquanto isso eu fiz dança de salão, fiz as clássicas, né? Forró, bolero, samba, salsa... Jazz, fiz bastante tempo de contemporâneo. E sempre mantendo a dança do ventre. Largava as outras de vez em quando, mantinha a dança do ventre. E o que eu sentia de muito diferente? Era a questão de ter, nomenclatura muito rígida de todas as outras. E como pra gente na dança do ventre a coisa era um pouco mais solta. Aí eu era a aluna chata. Professora, que ritmo é esse? Professora, qual o nome desta música? De onde ela vem? Porque pra gente, nas outras danças, quando a gente faz, por exemplo, tu vai dançar salsa, é cubana. Essa tem mais influência daqui. Ou no forró mesmo, que isso é shot, isso é coco. Tudo tem de onde veio. E pra dança do ventre que chegava nos anos 90 no Rio Grande do Sul, era um grande dança do ventre. A gente conta 1, 2, 3, 4, e às vezes aquilo pro meu ouvido, que na GR isso é uma característica nossa, a gente disseca músicas. Uhum. A música é dissecada no último suspiro do músico lá da terceira fila, a gente aprende a ouvir. Então, às vezes... E outra coisa que me incomodava muito nas aulas de dança do ventre era um pouco de como as outras alunas não levavam tão a sério.
Porque, como eu te chamei, a mentalidade é uma massa. A professora me deu uma música, eu vou para casa e eu vou ouvir até a morte. Eu tinha as fitinhas cassetes logo que eu comecei, e eu andava com o Walkman ouvindo a música até fazer buraco na fita. E aí eu chegava na aula e as colegas estavam lá para se divertir. Então, eu logo entendi que a minha perspectiva de estar em sala de aula era diferente da perspectiva delas. O que eu estava buscando, Uhum. elas buscavam era outra. E isso também fez com que eu circulasse tanto em turmas quanto em escolas. Até que eu encontrasse um lugar em que sanasse a minha necessidade, que não necessariamente tinha que ser das minhas colegas. Aí Uhum. criou-se outra questão, porque eu não queria fazer apresentação. Não era porque eu tinha vergonha, não era porque eu achava que eu não era capaz, mas como eu era uma aluna iniciante, eu jamais ganharia um solo e eu não gostava da ideia de ir para o palco com as colegas que não estavam levando tão a sério quanto eu. Eu era muito autoexigente. Era uma Uhum. autoexigência minha que eu não conseguia entrar ali num acordo e sem brigar, sem ter que olhar para a coleguinha e dizer, você não ensaia, não quero dançar com você. Então eu preferia não dançar. Eu levei aí uns bons 6, 7 anos até para o palco, até estar com uma turma bem mais avançada e que levava bastante a sério. Era uma turma que tinha ensaio, que se comprometia. E ali eu me sentia à vontade para dizer, não, aqui eu quero e quero passar para o palco. Brincava, dançava com as amigas, dancei no casamento de 3 amigas, mas era mais uma coisa de ir devagarinho. E aí eu comecei a ver diferença de professoras para professoras de dança. Dentro da educação, a gente tinha ali aquele processo de aprendizado, compreender o processo de aprendizado. E às vezes eu percebia que em sala de aula, a minha percepção, claro, por causa de todo o meu preparo de outras danças e da ginástica desde muito cedo, desenvolvendo propriocepção, estudo musical, a minha percepção era uma, das minhas colegas era outra, e nem sempre o professor tinha tanto recurso para saber trazer a turma junto. Isso para mim é uma coisa muito Uhum. importante, né? Como você mantém uma turma interessada. Para não ficar aquela coisa, começa com 10, aí tem 5, aí tem 4, aí tem 8. E como é que faz para essa turma ganhar de fato um desenvolvimento, né? Aprender e mergulhar mais na dança. Porque às vezes você tá lá desenvolvendo uma parte super muscular e volta lá para base porque entrou 3 colegas novas. Como faz para manter Uhum. todo mundo interessado e sem perder? Então, conforme eu fui indo na faculdade de educação, esse olhar foi ficando cada vez mais refinado e cada vez mais crítico no sentido de, será que eu estou recebendo aquilo que eu gostaria de receber enquanto aula? Uhum. E como é que faz? Aí eu acho que já estava aí com quase 10 anos de dança, eu recebi um convite para dar aula. E eu disse, nossa, eu não estou preparada de jeito nenhum para isso. E aí o dono da escola, que era meu professor de contemporâneo, disse, não, Paula, é uma escola pequena, as meninas querem só um contato. E ainda assim fui muito temerosa, porque com quase 10 anos de dança eu não me sentia preparada. Uhum. De forma alguma. Ainda fui, comecei, acabei saindo do trabalho que eu estava e fui estudar com um grupo de dança. E nesse grupo eu acabei gostando do jeito de estudar, de como é que a professora trazia os contextos das músicas. A gente trabalhava com tribal também. Então, essa música tem tal influência, vem de tal lugar, é esse o ritmo. Eu disse, nossa, Uhum. aqui eu estou recebendo aquilo que eu estava atrás faz um tempo. E também Uhum. comecei a ir atrás de, bom, Rio Grande do Sul não estou encontrando o que eu estou querendo. Algumas escolas também aconteceu de tipo, chegar na escola e, não temos vaga nessa turma. Nunca me disseram por quê. Tá bom. E aí eu comecei para São Paulo para estudar. Comecei a ir para os festivais e escolher professores não por, é o professor da moda, mas eu pensava assim, o que ele vai dar de conteúdo? Comecei a ver que eu não gostava de aula de coreografia. Me Uhum. incomodava muito. Repete, 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 não me explica nada, não sei de onde é que sai. E mesmo em festival eu sou a chata. Sorry, master. Sobre o que é essa Uhum. árabe? Sobre o que fala essa música de forma geral?
Às vezes até eu vi assim, eu nunca mais esqueço a cara do Tito quando eu perguntei a primeira vez, assim, ele ficou me olhando. Nossa, nunca perguntaram isso no festival, aquela cara de como assim tá me perguntando? Uhum. E gostava muito de fazer isso. E comecei a ver assim, nossa, professor tal vai dar só técnica. Era essa leitura musical. Eram as aulas que eu acabava escolhendo. E de uns 5, 6 anos para cá, eu comecei a ir e pagar aula particular. Já que eu percebia que na sala de aula corrente não estava rolando, ao invés de ficar pagando 500 workshops, eu preferi pegar a mesma grana e investir em aula particular. Sentar, Uhum. o professor e dizer, então, eu quero saber isso aqui, me explica. Ah, mas para isso entender isso, a gente vai ter que voltar 10 passos. Não importa. Me Uhum. traz isso de conhecimento. Isso fez com que, enquanto aluna, né, da pedagogia, e depois, em 2011, eu entrei na faculdade de dança, eu também fui uma aluna muito chata. A pentelha da sala. Por mais que eu disse assim, é uma licenciatura, e eu já via dos meus colegas que estavam, os meus amigos que eram do mestrado e do doutorado da educação, o ranço. E aqui vai uma dica para alunos de licenciatura. Quando você entra numa sala de aula pensando, ai que saco, aula de pedagogia, aula de didática, o professor sente isso. E aí cria-se um círculo vicioso. O professor vai para uma aula onde está todo mundo já com preconceito com a aula. A aula não é a melhor do mundo porque vocês também não estão afim de fazer, não estão afim de escutar. E o professor começa a se desestimular do tipo de conhecimento que traz para a turma. E aí fica com essa sensação de que a aula de educação, todas as aulas de educação são rasas. Tendo isso em vista, eu pensei, cara, eu já fiz faculdade de pedagogia, eu não vou fazer cadeira de licenciatura, que eu sei que é muito mais raso do que eu já tive. Desculpa. Cheguei lá na Congrade e disse, olha só, tá vendo aqui, ó? Porta, Uhum. quero fazer. Prefiro gastar meu tempo fazendo outras coisas. Isso me fez com que, às vezes, o pessoal, ah, nossa, como você é arrogante enquanto aluna. Não, eu aprendi a otimizar meu tempo e não perder meu tempo de estudo com coisas que são desnecessárias para mim. Eu entendi muito rápido onde é que eu ia. Então, nesse tempo que eu ia fazer as aulas de educação, que eu já tinha feito, e que para mim ia ser num nível muito raso para o que eu estava precisando, eu peguei todas as cadeiras eletivas da dança. Tudo que eu enxerguei na minha frente, da dança, da físio, da educação física, que tinha a ver com preparação física, e que eu era aberto para o curso de dança, eu me enfiei. Eu tentei fazer a cadeira de anatomia 3 vezes com a educação física e não me aceitavam, mas eu ia até o final do semestre. Então, as cadeiras de anato, para mim, elas são assim naturais. Eu adoro anatomia, adoro fisiologia, gosto muito de biomecânica. Então, é muito bacana a gente ir buscando isso para se constituir. E quando você chega numa sala de aula com um aluno, nossa, esse professor está indo dentro desse ponto. Ele pode não estar explicando, mas eu sei onde ele quer chegar com aquilo. Eu consigo entender o princípio de trabalhar um aquecimento e ver a beleza de um aquecimento que foi de fato uma preparação para a aula. Tem certa implicância com o aquecimento que é sempre o mesmo, sempre genérico. Eu fico, tá, mas você vai trabalhar com Uhum. o quê? Aí você tá lá trabalhando o braço, mas seu aquecimento foi inteiro pro quadril. Uhum. Não teve uma soltura de escápula. Ser estudante de dança nesse sentido, com uma formação de ginasta, 2, educadora e 3, passar por uma graduação em dança, faz com que eu seja muito exigente para escolher. Entrei numa sala de aula e não percebi certas coisas, eu até dou chance. Um mês, Uhum. mas eu digo, tá, aqui não vai me render. Eu, enquanto Uhum. me retiro, converso com o professor quando há abertura para isso, quando eu sinto que o professor não se abre, que não tem abertura, é assim, eu já ligo uma antena, não só na parte física. Né? Por que a gente está trabalhando essa música? Ah, porque é assim. Uhum. Ah, mas né, deixa eu entender a leitura, eu não entendi. Às vezes, quando trabalhar, o professor trabalhava muito coreografia, eu perguntava, tá, mas eu não entendi por que esse movimento nessa leitura? Ah, porque eu escolhi. Uhum. Pra mim ficava assim deixa eu entender qual foi a construção que tu fez pra eu conseguir me apropriar e chegar no mesmo lugar. E muitas vezes é desafiador você ser educador. Antes de mais nada, educador.
e estar em sala de aula. Estar aprendendo, né? Estar ali com alguém que às vezes não tem tem muito conhecimento. E isso é uma coisa que eu digo quando me perguntam como é que eu escolho um professor. Bons professores. Um bom bailarino não necessariamente é um bom professor. Infelizmente, a gente precisa Sim. ter isso em mente. Não é porque a pessoa dança maravilhosamente bem que ela sabe passar esse conhecimento. Educar, ensinar, não é a mesma coisa que dançar. A minha geração de dança do ventre, que é a segunda ou terceira aqui do Rio Grande do Sul, era muito comum. O professor na frente, você copia. Tinha explicação. Não tinha assim, a gente vai começar a aula por aqui. E muitas vezes botava a música e saía dançando e a gente dá-lhe atrás. Então, essa construção que a gente tem hoje, alongamento, aquecimento, nomenclatura, é algo que tem aí no máximo 10 a 15 anos. E eu estou falando de um movimento de 23, 24, 25 anos atrás. É muito diferente a construção que a gente tem hoje. Então, assim, nesse período, lá em 2009, o primeiro curso de formação que eu fiz, já me preocupando em ir dar aula, se era isso que eu gostava, uma vez que eu já tinha feito pedagogia e eu tinha me apaixonado pelo processo de aprendizagem. E aí eu comecei a ver uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, que legal essa relação que tu faz. Para mim, qualquer dança é uma linguagem nova. Se eu recebo um estudante, enquanto educadora, enquanto pedagoga, eu penso que essa criança não chegou a uma tábula rasa na minha frente, um papel em branco, uma mente que nunca foi tocada. Não. Existe todo um processo educacional na vida da pessoa, tanto em educação, quanto para aprender uma língua, para aprender tudo na vida. Você tem memórias, você tem uma história que está marcada no seu corpo, está marcada na sua mente. Você tem que partir disso. Então, eu não tenho todo mundo igual. Eu tenho pessoas de histórias completamente diferentes. E nisso, a minha professora, que é a Liz Bueno, né, a professora, ela era chamada de Mahira, nós somos de escolas libanesas, de escolas de dança do ventre. Isso é uma coisa bem interessante, porque é uma linguagem bem diferente da linguagem egípcia. A Liz tinha um sistema, porque ela era educadora física, então também educadora, ela tinha uma aula muito bacana, porque ela pensava em níveis, e a gente trabalhava com o corpo em eixos, a movimentação, qual eixo é mais fácil de trabalhar primeiro? Então, ela construiu essa lógica na nossa mente de o que é mais acessível para o corpo. Então, a gente percebia, a gente fez muita aula já, meu primeiro contato com anatomia foi com ela, o esposo dela, que é o Jean, ele é halterofilista, então a nossa aula de anatomia era no corpo do Jean. Mexe, Jean! Sim! Não, faz, mostra para as gurias qual é o músculo que está mexendo. Então, para nós foi muito visual. Eu pensei, nossa, que incrível. Porque uma coisa é você dizer para mim que tá mexendo é quadril e eu não tá conseguindo visualizar isso no corpo. E outra é eu ver qual é a cadeia muscular que de fato tá trabalhando ali. Isso fez com que a minha formação enquanto estudante, porque eu estudei com a Lise também, fosse muito focada numa técnica muito aprimorada. Junta lá com aquela toda a formação da ginástica, que é muito detalhada. O do cabelo tem que estar no lugar, com essa coisa de, não, olha, ouve a música, eu quero que tu mexa este músculo. O resto fica isolado. Teu braço é no eixo tal. Isso me formou enquanto bailarina, uma bailarina que presta atenção em tudo no corpo. Então, assim, foi nesse crescendo que eu vim. Daí, na graduação, eu acabei, vinha do balé, do contemporâneo, da Lise, que também trabalhava com linhas muito distais. Eu fui parar na mão do Jair Uman, dentro das danças folclóricas. E isso fez um divisor de águas na minha dança. Ele, Flávia Vale, Tatiana Rosa, Bia Diamante. Dentro de quais são as perspectivas? Danças populares e a temática somática. Fez assim, nossa, abriu a minha mente enquanto estudante. Assim. Meu Deus, eu olhei para o meu corpo de outra forma, eu olhei para a minha dança, olhando para as danças populares. Eu só fui entender folclore árabe no momento que eu entendi o nosso folclore. Isso para mim é nítido. Eu só consegui entender folclore. O que é ballad?
no momento que eu fiz um estudo sobre samba. Foi claro. Uhum. Cara, isso é ballad. Isso é ballad dentro da estrutura brasileira. E quando você entende isso no seu corpo, você entende isso culturalmente, historicamente, antropologicamente, é muito diferente você ouvir a música. Então, é todo Uhum. entender que enquanto estudante, eu já era uma bailarina. Quando eu fui para a graduação, com 14 anos de dança do ventre, fora todas as outras, Uhum. Uhum. que eu precisava estudar e não adiantava só estudar a dança do ventre. Não ia ser o suficiente para ser educadora estudar só a dança do ventre. Eu precisava me aprofundar, eu precisava entender como é que funciona. Que a educação me deu, como é que se dá o processo educacional. 2, como é que funciona o corpo humano. Como é que esse corpo se movimenta? Quais são as dificuldades que esse corpo encontra? Então, foi uma busca mesmo no processo de ser estudante, sim, já pensando enquanto educadora. Que isso é uma faceta minha. Eu gosto de ensinar. Às vezes uma menina parou, a gente estava num workshop, estava rolando o festival, e eu não ia fazer aquela aula, elas sentaram do meu lado. E a gente começou a conversar, e daqui a pouco uma olhou para outra e disse assim, não sei se tu percebeu que a gente está ganhando um workshop de graça aqui. Sentou e a gente estava falando sobre musicalidade. Sentei, Uhum. vamos falar sobre isso? Então tá, vamos. É muito meu. Então Uhum. é muito gostoso, assim, de conseguir pensar, ir para uma sala de aula já pensando, nossa, como é que eu vou pegar isso e vou levar para os meus estudantes depois? Como é que eu faço para compartilhar? Então, até nessas questões, como eu percebia que um professor me tratava e eu não gostava, eu pensava, a aula é muito boa, aconteceu recentemente. A aula é maravilhosa, mas de vez em quando vejo umas coisas que, nossa, eu pensava, não precisava tanto. Não foi legal isso. Uhum. De receber aluno. Às vezes a aula é incrível. Me vejo muitas falas. Fulano, é É, isso que a gente. Andréia, quero deixar um beijinho para Andréia e o Will, se tá aí ainda, Criarte, que eu vi aqui que entraram. É, a gente vai se identificando, né? Eu te ouvindo falar também, fui me identificando com muitas coisas, e aí isso também tem muito a ver com o Bakhtin, quando a gente fala das vozes, né? Esse olhar não fragmentado para as nossas relações, até na relação com a gente mesmo. Porque como é que a gente vai separar, né? A gente não tem como separar totalmente, desvincular totalmente a professora da aluna, a bailarina da pesquisadora, tá tudo ali junto, né? Tá tudo ali conectado. E várias coisas que tu colocou, para mim, também me identifico, porque também parto desse lugar de educadora, de professora, também no momento em que me encontro com a dança do ventre, né? Já é um espaço em que eu já estou muito contaminada, afetada por esse olhar de professora, de esse olhar mais didático, né? A gente acaba sendo muito didática, a gente presta muito atenção nas didáticas, né? Salta aos olhos. E aí, assim, e não falo nem só como alguém que fez uma graduação, um mestrado e um doutorado em letras. A minha mãe é pedagoga. Então eu cresci com ela, indo para a sala de aula, né? Tem até um episódio, lembra aquele episódio Quem é, né? Obviamente era de assistir Chaves, Chapolin, etc. Tem um episódio no Chaves que o seu Madruga fica tomando conta da sala de aula, né? Não sei quem lembra aquele episódio. Mas eu falo isso porque eu tinha uns 10 anos e a minha mãe foi sair da sala de aula e pediu para eu tomar conta da sala. Quando ela voltou, a sala estava assim, controlada, né? Era um caos, assim, era aquela bagunça, assim, quando ela chegou, tipo assim, o que tu fez? Né? Então, é isso, assim, muito habituada a já, assim, participando. Minha mãe era também da época das vanguardas pedagógicas, da Esther Gross, tudo eu acompanhava ela, passeata, e diálogo, e passeios, né? Aulas na rua.
Então, isso tudo é, entra dentro da gente, né? Isso tudo tá ali, né? E isso é acionado também no momento quando a gente começa a tomar as nossas próprias vozes, né? Começa a solidificar uma relação, né? E aí, quando falou do chata, né? Eu também, eu era sempre, eu era chata, porque, e aí eu digo assim, chata no sentido isso, que a gente acaba, pelas nossas vivências, prestando atenção em coisas que não necessariamente outras colegas, né, Vão olhar. vão se atentar, e não significa que seja melhor nem pior, mas nós fomos alunas que prestávamos atenção nisso, na didática, se for dar um nome, né? Mas assim, nesses detalhes, ó, vai trabalhar com uma música, a gente conversou sobre essa música, o que trata essa música, né? Ok, vamos começar a dançar, preparamos nosso corpo, né? A gente está aqui conectado, estamos presentes aqui nessa atividade, né? A gente veio da rua, vai sair, vai começar a dançar assim sem nenhum, né? Criar esse clima, né, vamos dizer, para a gente se colocar em prontidão para aquela outra prática, né? Então, sim, eu também sempre prestei atenção, era a chata, quando tinha coreografia, eu queria saber exatamente, bom, mas se é coreografia, então, né, tem que ter direcionamentos muito claros, muito objetivos, é direita ou é esquerda, é para frente ou é para trás, né? Então, assim, era aquelas coisas, né? De ficar questionando, de ficar colocando, de ser crítica, de falar o que pensa, né? Então, assim, isso muitas vezes não é bem visto, né? Só que eu acho que depende da intencionalidade também de cada um na dança, né? Tem Uma coisa pessoas que bacana. também não vão Tá, com Dani? esse olhar, né? Olá, gente. Me chama a atenção, Marice, e uma coisa que eu quero te interromper, porque é muito importante, que às vezes um professor ele se sente ofendido, e afrontado quando um estudante faz isso. E eu acho isso muito Uhum, perigoso, porque o professor tem que ter aberto, né, que vão te questionar. As pessoas vão fazer perguntas. Não é, dê é. tudo. Eu adoro o professor que diz, não sei, vou pensar a respeito, eu nunca pensei sobre isso. Exato, exato. É muito bacana, né? E tem uma coisa também que me chama a atenção, eu acho que para ti também, não é só didática que me chama a atenção, me chama métodos, Sim, metodologias. quando eu falo de didática é mais amplo, assim, mas é isso, os métodos, né? Uma coisa que me incomoda muito, assim, que muitas vezes me afastou de escolas que eu até gostava do trabalho final, mas que quando eu entrei na escola, o método era a coreografia. Uhum, exato. Aquilo me incomodava Uhum, muito, porque como pedagogos vão entender neste momento, é você se preocupar mais com o projeto do que com os estudantes. Para mim não faz sentido. Não faz sentido. uhum, Ah, não, mas o meu uhum, projeto diz que eu tenho que fazer tal coisa. Tá, mas e os estudantes dentro do projeto? Como é que você faz? Como é que você traz eles para dentro do projeto? Se eu estiver só focado em fazer projeto, em cumprir uhum. a picture ou coisa que me incomoda muito enquanto estudante de dança dentro de escola. Ah, a gente quer a coreografia do Dia das Mães. Ah, a gente quer a coreografia. E aí você. A vida é fazer coreografia. Não, gente, estudar dança, estudar movimento não é fazer coreografia. Né? Uhum, Tem esse olhar de eu estou construindo uma perspectiva de dança. Eu estou construindo uma visão. De novo, a gente está falando de uma linguagem aprendida. Eu preciso que a pessoa saiba, por exemplo, um estudante de arte, ele pode olhar para uma tela e ele sabe de que período é. Em dança do ventre, a gente não sabe fazer isso. uhum, Um aluno de pelo menos intermediário, ele não tem essa noção. De que ano, de que período? Não vai em ano. Mas de que período é essa música? Minimamente de lugar ela está falando. E muitas vezes essa coisa de só trabalhar coreografia, 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 esse conhecimento se perde. uhum, Às vezes a gente via muito em competições, por exemplo, quando estava no trabalho como jurada. Eu via no palco, eu pensava assim, que bom que eu sou jurada técnica, eu não sou jurada artística.
Porque eu olhava e pensava, eu entendo onde ela queria chegar com isso. Eu entendo o projeto, mas eu não vi a construção para chegar no projeto. A ideia era ótima, hum, mas como é que foi construído isso para levar para o palco? Né? Principalmente no nível de competição. Por quê? Na minha graduação em educação, eu fui parar no Museu de Porto Alegre. Eu tenho um pé na história. Minha segunda opção era a história. Eu sempre fiz muitas disciplinas voltadas da educação para a história. E trabalhando nisso, eu trabalhava com educação não formal, que é trabalhar dentro de museu. E isso me fazia prestar muita atenção, assim, por que é que ela trouxe a turma para cá para sentar e tomar cafezinho? E as crianças estão aqui, que eu não sei nem o que, que eu mostro. Aí eu comecei a perguntar. Tá, gente, o que, que vocês querem que eu mostre para essas crianças? Ah, não, qualquer coisa. A mesma coisa é quando eu pego a minha turma de dança e levo para um festival. Eu tô levando para quê, por quê? Né? Eu tô preparando. Ah, não, porque eu quero ir para competição. Por quê? Seus alunos querem? Seus estudantes estão afim? É isso que elas querem? Para mim não faz muito sentido. Tanto uhum, que às vezes participei de festival. Quando os meus alunos, eu tinha uma aluna que adorava, que era a Silvia. A Silvia amava festival. O objetivo dela, aula separada, horário de ensaio separado, porque esse é o objetivo dela, não era das colegas. Eu não vou obrigar uma turma inteira a ir para festival porque uma, duas querem. E eu me uhum, sentia muito nesse lugar enquanto bailarina lá naquele tempo que eu não queria dançar. Eu tô aqui para fazer aula, não tô aqui para ensaiar para apresentação. Ah, mas você tá aprendendo também. Beleza. Mas o que eu quero aprender de dança eu não tô conseguindo chegar, porque cientifica. Faz aquecimento, faz um exercício e o resto da aula, uma hora, que muitas vezes é o que a gente tem direito de ter em academia ou em escola de dança. Ou seja, 40 minutos é ensaio, 20 minutos é o que eu vou pegar de conteúdo. Se eu não consigo estudar dentro dessa musicalidade, que estilo é, qual é o cantor, qual é o período, quais são os ritmos, como é que eu faço a leitura. É só a leitura do professor, é uma visão dele. É uhum. exatamente aquela visão. Isso é muito incômodo para quem está a fim de estudar. Tá? A gente conversou na nossa conversa, né? Você tem o curioso da dança, tem o estudante, tem a pessoa que quer pesquisar enquanto está dentro da sala de aula. E assim, será que a gente consegue contemplar todo mundo? Eu me sentia muito descontemplada em sala de aula. Porque eu estava afim de um refinamento que. E aí, eu tive uma professora que me disse assim: não, mas você não pode ir para a turma de avançado. Ah, por quê? Porque você não faz tal e tal movimento com o time, seu time é muito pequeno. Hum, Até bem pouco tempo atrás, eu disse assim, ai, não, se você, eu vou te tirar 0,01 da sua nota, porque seu time não tem o vibrato que eu queria ver. Aí, gente, nossa, esse é o é. meu corpo. Essa é a minha biomecânica. É isso que o meu corpo tem para oferecer. Será que todo aluno, para chegar para ter o conhecimento, acesso ao conhecimento de uma turma de avançado, tem que fazer X, Y, Z movimentos? Será? Será que nós não estamos precisando pensar o estudo de dança oriental de outra forma para que as pessoas sejam mais contempladas? Será que não precisa alguns momentos de brincar com a teoria, de estudar sua música? Porque isso você não precisa saber nível A, B ou C. Uhum. Você tem que estar afim. E aí, como é que faz, né, enquanto estudante? E uma coisa que me incomodava muito era, enquanto estudante, ver que a panelinha tinha um acesso, porque tinha mais contato com a pro, e o resto ficava meio de lado para aquele conhecimento. E eu cheguei a ver em sala de aula, ah, que isso é aquilo que eu expliquei para vocês. E o resto da turma ficou, Uhum. tá. Teve dois momentos da dança que foram horríveis de fazer aula em escola. O clone era insuportável, insuportável. Era num espaço que normalmente tinha 10, 8 meninas, de repente tinha 15, 20. Ombro com ombro, cada uma indo para um lado. É, onde é que está a autonomia? Acho que ela É. vai. Era muita gente e a atenção para a turma era praticamente nula. Neste período, eu olhei para minha professora e disse: me desculpa, mas eu não vou ficar fazendo aula. O que, que eu fiz nesse período? Peguei todas aquelas VHS da Canel Kalili,
Todas que eu podia comprar, eu comprei e furei as fitas. Lu foi minha professora e nem sabe. Jorge, aula de ritmo, ó. Carla Silveira, aí caiu na minha mão umas coisas da Dina. Vi muitos vídeos, estudei muito vídeo, vendo vídeo da Mani, com as bailarinas libanesas. Meu primeiro contato com a Fifi, eu enlouqueci vendo Fifi Ábido. Muitas coisas que chegaram para mim do tribal, antes mesmo de eu começar a estudar tribal, foi muito bacana. E aí eu ia para aula e eu queria entender o que era aquilo de diferente. Por que dançava com um, dançava com moeda, outro dançava com bengala, mas aí ia sair de dança sem bengala? Por quê? E ninguém sabia me dizer. E eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo. Não, gente, não é possível que seja assim porque é assim. É assim porque é assim. Depois eu fui entendendo que é assim porque eu vi no vídeo e eu copiei. Eu não estudei. Uhum. É muito complexo Uhum. de pensar que muitas vezes eu me dei conta que foi aí que eu comecei a me dar conta que caramba, sim, Fifi la reina. Me encanta verla hasta hoy. Sigo-la en Instagram, ella é fantástica. Me incomoda muito eu chegar nesse lugar de, cara, é mais fácil eu estudar sozinha do que eu pagar para fazer a aula. É muito louco isso, né? E aí tem muitas questões também nisso, né? De às vezes, como tu vê, né? Teoricamente, o presencial seria aquilo que a gente localiza como onde a gente vai ter mais recursos, mais acessos, mais por ser presencial. Sim. E aí, quando a gente olha para um presencial que a gente também sente que tem uma demanda ali que não está sendo atendida, que interessante isso, né? Buscar conforto num online, né? Num outro gênero Que de aula e que muitas vezes acaba sendo mais efetivo, dependendo, claro, do que se busca, dependendo do que se quer, né? Mas a importância de a gente refletir sobre isso, né? Porque tantas vezes a gente coloca certos hoje, né, que a gente está lidando de uma outra maneira com esse acesso às informações e aos aprendizados, né, pela via online, né, a gente está é um outro contexto, é diferente de, né, eu estou na minha casa, eu tenho condições de ir para uma aula presencial, mas eu também tenho como estudar por CD, por fita, enfim, acessar esse conhecimento. Lá atrás, isso é diferente. Outra coisa é o contexto em que nós estamos agora. Uma coisa é um vídeo instrutivo, né, didático, outra coisa é uma aula online, ao vivo, é diferente. E o que nos cerca hoje, né, na nossa história, né, o que está acontecendo nesse momento é diferente, né? Então, esse olhar, né, da gente que também pôde usufruir desses vídeos em vídeos, né? Eu falo vídeos, mas enfim, seja porque via, né? Porque instrumento, CD ou fita cassete, enfim, né? Mas o quanto olhar para esse passado, né? Que também era online, também era virtual, mas as condições são diferentes, né? Não é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. Eu tenho uma Isso é coisa interessante também. de a gente pensar sobre, né? Que aula online não é uma gravação e você não tem contato nenhum e você só vai passar um conteúdo. Isso não é aula. Sala de aula, não importa a minha visão, bem claro. É um lugar de troca. E eu acho que é o momento em que, quanto educador, o educador aprende, né? Na faculdade de educação a gente tem muito esse preparo, né? Tipo, eu não tô lá colocando coisas para dentro de alguém. Eu estou dialogando, mostrando. O Luquezzi tem o Luquezzi tem uma fala que eu acho maravilhosa. Que o educador, ele é como um guia. Eu vou mostrar um caminho, uma rota principal para você conhecer algo, mas eu estou apontando, olha, lá tem tal coisa, é de tal período. Mas se você for para cá, você vai descobrir tal e tal lugar, restaurante, paisagem. Eu estou mostrando a rota principal, para onde você pode se guiar sem se perder. Onde você vai ir é com você.
no seu estudo, na sua busca. Diferente é eu dizer, esse aqui é o caminho. Não saia daqui. É muito perigoso. Você vai errar. Aqui, não, só isso aqui que você pode fazer, que é o correto, que é a via segura. Isso me incomoda muito. Você dizer para um estudante que ele não pode sair desse quadrado. Enquanto a visão de educadora que eu me formei, que me constituí enquanto educadora, me diz o oposto. Eu mostro, eu preparo você para que você sozinho, por sua mente, por seu intelecto, por seu discernimento, busque e amplie o seu mundo. Essa é a minha. Então, essa coisa de vamos fazer tal coreografia, é assim que se dança isso. Ah, mas eu vi. Não, mas tá errado. Nem viu. Ah, mas assim, professor, às vezes você nem fala em aula. Olha só, eu vi no vídeo, assim, da fulana. Ah, mas ela não dança direito. Não viu a dança. Não é um... Senta aqui e me mostra. Ainda mais hoje, né? Chega ali no inbox, depois da aula, diz, ó, professor, assim, assim, assim. Envia o vídeo para o professor olhar. É diferente. Não é aula virtual, é sala de aula. Você tem que estar aberto, você tem que olhar para o corpo do seu aluno. Me incomoda muito essa coisa de estar fazendo aula e o professor nem me olha. Não, né? Nenhum momentinho, fulano, deixa eu ver você fazer, nenhum comentário, nada. Como é que você faz para chegar neste lugar, esse olhar atento, com uma câmera, para estar atento ao seu estudante? Se não, você está só passando um conteúdo. Dá para chamar de aula? Eu tenho minhas dúvidas. As minhas dúvidas e as minhas implicâncias. Da mesma forma que percebo que tem muita aula presencial que poderia ser virtual. Falamos sobre isso, sobre a faculdade de educação. Por que eu tenho que ir na sala de aula para assistir um seriado, para assistir um documentário? Eu posso fazer isso de casa, não preciso ir na aula. Eu não preciso me deslocar até tal lugar para fazer isso. Questionável. Aí é todo. Aí, claro, a gente já está indo mais na problematização, né, de algumas questões, né, de rever esse sistema, né, ter um outro olhar para essas práticas que já vêm sendo desenvolvidas há muito tempo, né, porque muitas vezes elas são mantidas, né, me parece muito mais porque é a tradição, é assim, né, é aquela coisa, é assim desde que o mundo é mundo, e aí tu questiona, tá, mas não poderia ser de outra forma? Né? E que nós temos, eu acredito que nós todos, em alguma instância, em algum setor da vida, né, a gente é muito resistente à mudança. A gente é muitíssimo resistente, né? Muitas vezes a gente tem uma rotina, o nome já diz rotina, né? Por isso, a gente sempre faz do mesmo jeito, né? E a gente sair muitas vezes do piloto automático é muito difícil. Não é que seja difícil, não é, mas a gente complica. A gente complica, a gente não. E eu acho que isso tem uma relação muito profunda com isso de sair do controle, né? A gente tem dificuldade em sair do controle. O tempo todo a gente quer estabelecer, consciente ou inconscientemente, essas rédeas, né? E aí, com isso, a gente se priva de experimentar, a gente se priva de descobrir outras coisas, as novidades que vão nos levar a outros caminhos que, inclusive, a gente desconhecia e como sendo possível. E eu acho que quando se trata de educação, de ensino, justamente desse olhar como aluna, como professora, também passa por aí, né? Também passa por essa via, né? O quanto a gente se deixa pesar com as rotinas, né, da nossa vida. Uma coisa muito bacana quando já profissional, fui estudar eu fui trocando muito de escolas, né? Porque também depois, enquanto educadora, eu estudava, claro, com as proprietárias, sempre tive esse contato de onde eu vou trabalhar, eu faço aula. Até para conhecer o método, para conhecer a visão. É um preciosismo meu.
E num desses lugares eu fui fazer aula e eu fui fazer aula com a Thaís Bernardes. E eu acho incrível como tem pessoas no Rio Grande do Sul que não a conhecem. É uma Hum, das que mais formou bailarinas antes da era da Priscila, que veio e fez um curso pensando em mandar as meninas para fora. Thaís mandou muita gente, preparou muita gente que dançou lá fora. Dançou nos Emirados, tinha um contato muito bacana com o Mar. E a Tatá, ela, por exemplo, eu comecei a fazer aula de salto com a Thaís. A Thaís tinha um cuidado, e aí, assim, falando em contemplar alunos, que é uma coisa que eu trouxe para a vida. Ela pegava o melhor de cada aluno, ela pegava o melhor de cada estudante e trazia aquilo à tona. Eu achava aquilo incrível. E a Thaís fazia um exercício de limitar que fazia com que a gente ampliasse esse olhar. Hoje vocês vão ler essa música inteira com redondo, dava o nível do redondo. Eu quero redondo vertical, eu quero redondo horizontal. E vocês só vão usar isso. E se virem nos 30. E inacreditavelmente, como isso fazia com que a nossa visão da leitura musical e daquele movimento tinha outras possibilidades. Então eu entendo, assim, você restringir para que você se force a explorar e não necessariamente para dizer que é assim. Tem muita diferença, uhum, né? uhum, De direcionar o olhar, olha para as possibilidades que isso te proporciona. Né? O que mais você pode, além do que vocês estão fazendo? Não só o que você rotineiramente faz, o que você faz só por reflexo, aquilo que você faz sem pensar, mas olhando e refletindo o que você já faz, o que mais você consegue fazer. É bem diferente. uhum. Eu acho incrível que dentro dessa perspectiva, como eu te disse, um aluno de básico dança muito bem. Um aluno iniciante pode sim dançar usando a linguagem que ela domina. Não adianta querer dar para uma criança de 7 anos uma palavra desse tamanho que ela não entende nem o sentido. E agora descoloca numa frase. Ah, mas ela sabe escrever. Sabe, mas ela sabe usar? Eis a questão. Uhum. Como é que a gente faz essa transição? Então, dentro da sala presencial, eu tenho muito mais possibilidade de olhar para um corpo, de tocar, de chegar. No virtual, como é que eu faço esse mesmo trabalho? Como é que eu, pelo menos, provoco essas situações, né? Como é que eu provoco essa Uhum. reflexão? É uma coisa para se pensar. Então, agora, enquanto estudante, eu tenho feito muita aula nesse processo, tenho tido experiências maravilhosas, de contato com professores. E por outro lado, alguns cursos que eu fiquei, tá, mas eu tava querendo aula, não tava querendo ver o vídeo. Né? Uhum. Isso poderia ter feito de outro jeito. Ou ser vendido de outra forma, né? Porque eu também penso assim, eu sou cliente. Não me venda gato por lebre. Enquanto Uhum. eu quero aula, eu não quero vídeo que eu fique voltando e indo para frente e para trás. É, muitas questões. E vamos ter que seguir na nossa dobradinha oficial, né? Então, como eu disse antes, quem já conhece já sabe que a gente tem um segundo momento. Aqui já vamos finalizar, temos 2 minutinhos, então eu já vou. A gente vai temporariamente se despedindo aqui, mas a gente vai seguir. A live não terminou, então quem puder continuar com a gente e participando, o André que estava aqui, o Will, a Dani, né, que veio aqui também, se puderem seguir, vai ser. Pois é, eu vi que tu estava falando com ela. Muito chique essa live, né? Já internacional aqui. A Deixa, gente vai seguir. Fale, fale. Dani, te pueden comprender todo, si no me señaliza que te hace la traducción, ¿sí? Porque eu percebo, É. assim, ainda mais nós falando gauchês, Sim, sim. É, a gente vai seguir. Então, aqui a ideia hoje era esse papo sobre ser aluna e ser professora de dança do ventre, trocando experiências, um pouquinho da nossa história, da nossa relação, fazendo alguns desabafos, umas pitadinhas de Bakhtin que vão entrando. Então, quem puder seguir, segue com a gente, trocando também, trazendo as suas experiências, seus olhares, que vai ser muito legal para todos nós, para todas e todos. Certo, gente? Então, é só o tempo de eu disponibilizar e já volto, tá bom? Sem y problema. ahora Fale. cuando volvemos vamos a hablar sobre nuestro profesorado, cómo estamos siendo formadas continuamente y cómo hacemos en nuestras clases. Si te gustaría, por favor,
llama a tus amigas, tus estudiantes, para que ahí podamos todos hablar, ¿sí? Volvemos dentro de alguns minutos. Tchau, tchau, gente. Até logo.